Kendrick Lamar é um nome da indústria musical que gera diversas reações por parte de diversas pessoas, além de, obviamente, diversos adjetivos. Gênio, artista, poeta, etc. Uma coisa não tem como negar. Kendrick já estabeleceu seu nome não só na cena do oeste do rap estadunidense, não só na indústria musical estadunidense, mas na indústria global, sendo um forte concorrente na disputa de melhor rapper do século XXI até. E, obviamente, um artista nesse nível teria seu corpo de trabalho extensamente destrinchado e analisado não só por entusiastas da música, mas entusiastas da arte, pois o que o Kendrick faz é e pode ser considerado arte. Kendrick voltou aos holofotes da cultura pop ao lançar de total surpresa o seu novo álbum, GNX, que em poucas horas já chegou ao topo do ranking de álbuns do ano, disputando o trono da categoria do rap com uma cópia do Tyler, The Creator, que não pareceu incomodar o Tyler, The Creator tanto assim, que pelo contrário, reagiu como todos nós que somos fãs do trabalho do Kendrick. GNX, assim como álbuns antecessores, segue um padrão na carreira do Kendrick, padrão dos seus álbuns terem em si um tema padrão, algo que paira sobre todo o ambiente do álbum e sempre retorna. Damn retratou o racismo estrutural e como isso alavanca situações de violência em comunidades negras nos Estados Unidos. Mr. Morale é uma tentativa do Kendrick de se tornar uma pessoa melhor e refletir sobre algumas características problemáticas que ele já nutriu graças ao ambiente que ele cresceu. E GNX é pra mim um álbum sobre vingança, mas não uma vingança vazia, e sim uma vingança contra a indústria musical e suas problemáticas estruturais. E como ele, Kendrick não está aqui pra destruir a festa, mas sim reconstruí-la. Na primeira faixa isso já fica bem claro. Wet on Murals é uma réplica extremamente direta para a indústria musical, e direta é o mínimo. Nessa primeira música, o Kendrick já estabelece sua posição na cena musical, dizendo que é uma pessoa que certamente causa reações dentro do status quo do rap, sendo uma figura 8 ou 80 para as pessoas no mesmo cenário que ele, mas ele mesmo nunca se posicionou sobre sua opinião quanto à cultura atual do rap. Até agora. Kendrick critica como ele se sente de certa maneira desrespeitado por algumas figuras que ele considera lendas do gênero, como quando ele critica o Snoop Dogg nessa música por apadrinhar o Drake durante a rivalidade entre os dois, ao compartilhar uma das músicas que o Drake fez, a Taylor Made Freestyle, publicamente. Música essa que, além de ser a mais pobre feita na rivalidade entre os dois, é bem polêmica por usar IA e emular a voz até mesmo do Tupac. Mas assim, a gente tá falando do Drake, né? Kendrick também cita o Lil Wayne, alguém que ele considerava ser o ídolo máximo e até mesmo a pessoa que o inspirou a entrar na música. Mas alguns casos recentes sobre o Kendrick ter sido convidado como artista do próximo Super Bowl, que é justamente na cidade natal do Lil Wayne, o fizeram repensar sua idolatria sobre ele, pois ele percebeu que Lil Wayne não é, de certa forma, alguém que pensa na evolução do rap tanto quanto ele pensava. Seu ídolo Lil Wayne, no fim, se tornou mais um hater seu. O álbum prossegue e em algumas outras faixas esse tema retorna e nós vemos uma certa pressão de se provar por parte do Kendrick e externar sua raiva contra uma indústria que ele sente que certas partes lhe traiu, mas ele ainda ama e sente que precisa defender. Logo, o Kendrick parece se sentir quase como um animal posto contra a parede. Reincarnated, por exemplo, é uma faixa que simboliza essa angústia dentro do Kendrick perfeitamente. Além de usar um beat com o sample de uma música do Tupac, o que é feito como simultaneamente uma resposta ao Drake e também como uma representação dessa raiva mirada contra a indústria, já que o Tupac é a representação máxima da rebeldia cultural e ele nunca escondeu essa rebeldia, muito graças às suas conexões diretas com os Panteras Negras, já que a sua mãe foi participante do grupo, e no fim, tragicamente, essa rebeldia com pimenta revolucionária custou até mesmo sua própria vida. Kendrick cita diversos artistas com que ele se conecta além do Tupac, e diz até que de certa forma está possuído por eles, e com isso trará suas mensagens para reconstruir a indústria que ele está embutido. Ele pode ter ajudado a matar a festa. Festa essa que é uma analogia a vícios da cultura que ele ajudou de certa forma a destruir na sua rivalidade com Drake, que ele vê como uma representação física da degeneração que o rap se tornou. O aspecto poético de consciência crítica social
foi substituído por sons pasteurizados que vangloriam e fetichizam posses e infla aspectos estruturais que afetam até mesmo os próprios negros. Não é à toa que o Kendrick, inclusive, chamou o próprio Drake de colonizador. Mas agora que ele destruiu a festa, ele está pronto para retornar o gênero à sua essência, reconstruindo a festa novamente, mas desta vez com a sua própria autoria. Vingança é o tema e a sensação da vez em GNX, mas assim como todos os álbuns de Kendrick, a sensação não é crua, vazia e sem uma filosofia por trás dela. Seguir a discografia do Kendrick é, de certa forma, ironicamente, seguir a vida e a mente do próprio Kendrick. Alguém que não constrói sua imagem trazendo aos holofotes sua vida pessoal como um commodity. Ao contrário, novamente, de alguém como o Drake, sua antítese artística. Viajar pelos álbuns do Kendrick, pra mim, é quase como passar pelos círculos de um inferno representado pelo Dante Alighieri. Cada obra dele representa de forma meticulosa uma viagem sobre uma sensação que Kendrick passa e assombra ele no momento. Section 80 é uma reflexão do Kendrick sobre a história negra estadunidense, as estruturas sociais que isso criou na sociedade e como isso moldou seu caráter e suas convicções. Good Kid, Mad City trata-se do tema garoto versus cidade e como a vida, as interações e como as dinâmicas do Compton destruíram a inocência de Kendrick. GNX é sobre vingança. Vingança contra a indústria cultural que se tornou tudo aquilo contrário que ele amou e fez ele entrar nela em primeiro lugar. Kendrick também demonstra em faixas como o TV Off o ódio contra a falta de autenticidade que permeia o mundo e logo o rap. O Kendrick se pinta como um dos sobreviventes dessa nova onda musical, pois de acordo com o mesmo, aquilo que é o amor da sua vida se tornou algo vazio. O rap se tornou uma ferramenta de ostentação material, vanglorização da violência de negros contra negros em comunidades negras, e isso acaba só fortalecendo estruturas que prejudicam a comunidade no primeiro lugar, em vez de algo que gera impacto social. GNX também é uma vingança por essa indústria ter lhe tirado a paz que ele parecia finalmente ter encontrado dentro de si. Mr. Morale passava a sensação, pelas suas temáticas e abordagem do Kendrick sobre algumas questões da sua vida e causas sociais que o moldaram, de um homem que procurou a paz e acabou encontrando, mas posteriormente algo lhe tirou a paz. E ao ter sua paz retirada, Kendrick sentiu que não tinha mais nada a perder. Em suma, GNX é um álbum sobre como a indústria do rap se degenerou tanto a ponto de tentar subestimar e cuspir em alguém que sempre fez questão de tentar trazer ela de volta às suas raízes. Kendrick, se vendendo no álbum como um profeta do desastre, busca vingança contra pessoas que tornaram a indústria nisso, vingança contra aqueles que ele considera que se venderam a essa nova forma do rap hiperconsumista, e principalmente vingança por lhes terem tirado a paz, ao citarem que ele até mesmo era abusivo contra Whitney, a sua mulher, e usando até mesmo de rumores de que os filhos dele na verdade não seriam filhos dele, que é engraçado, já que o rap escolheu de todas as pessoas o Drake pra fazer isso, alguém que é a última pessoa que pode falar de uma família presente e estável. Eu tenho por mim que GNX não é só um álbum, mas quase um alerta do que está por vir. Kendrick claramente já abandonou completamente aquela busca espiritual que ele aparentemente encontrou em Mr. Morale, e agora aceitou que o ódio, o conflito e a violência fazem parte da sua trajetória artística, já que as dinâmicas violentas que ele passou durante toda a vida fez com que ele refletisse e externasse sobre essas mesmas violências em suas obras, que hoje são consideradas todas clássicas. Kendrick não se tornou um agente da paz que ele originalmente achou que seria no fim de Mr. Morale, mas sim uma pessoa cheia de ódio, mas um ódio direcionado e estratégico. Uma sede de vingança que faz ele se tornar um agente da disrupção, quebrando o status quo do rap de consumo e tentando se tornar aquela figura que as pessoas que fizeram ele se apaixonar pelo rap eram. Kendrick agora quer ser Tupac, Dino Washington, John Lee Hooker, DMX, mas acima de tudo, Kendrick quer ser um Kendrick mais agressivo e incisivo, apontando todos os podres da indústria, moldando a reconstrução do rap em torno dele para gerar uma nova geração que entende o impacto social e o alcance que o rap tem para as comunidades negras, as conscientizando ao mesmo tempo. Kendrick Lamar não quer moldar o gênero inteiro ao seu redor por questões puramente pessoais, e ele demonstra isso abertamente falando em algumas músicas do álbum sobre suas fragilidades e um ego que prejudicou projetos com a TDE,
sua antiga gravadora que catapultou sua carreira, além de falhas em alguns de seus projetos pessoais. Mas é essa autenticidade em admitir seus erros que faz com que Kendrick já tenha sido eleito por muitos fãs e outros membros do gênero como o último pingo de esperança por rap, como ele inicialmente era conhecido primariamente. Uma voz para aqueles que por décadas e séculos não tiveram voz. Segundo o próprio Kendrick deixou implícito no clipe de Squabble Up, a segunda faixa do álbum, a indústria de massa do rap precisa parar, sentar e ler um livro de como ser Kendrick Lamar. Autêntico, consciente e passional, e menos como uma máquina de lançar hits após hits, vazios de paixão e com o intuito de apenas inflar números de streaming. Kendrick quer dizer para a indústria que no final eles só precisam desligar a TV.